Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Salve, meus bons, tudo certo aí com vocês? Eu sou o Thiago da Patrono. Esse é o Todo Santo Dia, do dia 25 de março. Tem que dar sempre uma olhadinha pra ter certeza. Todo Santo Dia é aquela série diária de vídeos onde a gente comenta juntos o martiriológio romano. Eu vou trazendo algum contexto, vou notando alguns detalhes que o elogio nos traz. O elogio é aquele parágrafo ou linha que descreve o santo, né, no qual a Santa Igreja nos prescreve, de fato, esse santo, dizendo quem ele é brevemente. E vocês vão comentando daí. Quando dá, eu dou uma pesquisada, trago algumas imagens. No último Todo Santo Dia, inclusive, a gente descobriu um santo canonizado que no martirológio ainda estava como beato. Isso é uma daquelas coisas que eu sempre falo para vocês. E a gente ainda tem esse delay aí na edição do martirológio, que é bem importante estar atento. Antes da gente começar o nosso martirológio, eu quero te lembrar que aqui do lado a gente tem um QR Code de Pix simples, Pix normal. Tu vai botar a câmera do teu aplicativo de banco, vai botar o valor que tu quiser. E assim tu vai colaborar para esse projeto, que todos os dias tem conteúdo, todos os dias eu tô aqui trazendo para vocês é, uma espécie de estudo, quase um react do martirológio, trazendo as informações que eu sei, para que a gente conheça juntos esses santos, para que esses santos possam te ajudar, tanto intercedendo como sendo exemplo na tua caminhada de fé, na tua busca pela santidade. Então, colabora com o que tu puder aqui, para a gente ter equipamento, assinatura de aplicativos, etc. Em breve a gente vai ter um programa certinho de membros, tá? Isso aqui é provisório, as coisas vão acontecer muito em breve, logo logo já teremos isso, se Deus quiser ainda essa semana, tá? Mas eu preciso também da tua ajuda, além do Pix, do teu like, da tua inscrição no canal, isso é muito importante, do teu comentário, compartilhamento e da tua oração, que é o mais importante de todos esses. Se a tua oração estiver direcionada para esse projeto, não para mim especificamente, mas para essa iniciativa de levar os Santos a muita gente, certamente esse projeto vai dar certo, vai ser um projeto sonhado por Deus. Vamos então ao nosso martirológio. Hoje vou mostrar rapidinho a tela para vocês, para verem o martirológio em que nós estamos. Hoje é dia da solenidade da Anunciação do Senhor, portanto, nós temos aqui um destaque, e esse destaque especificamente não é um destaque de um santo, nós não temos um santo que está, ou melhor, no final nós temos um santo que é o Santo dos Santos, o Santíssimo, né? Anunciado. Mas nós temos aqui mais especificamente um episódio da vida do Nosso Senhor. Diz assim, vou ler o elogio para vocês. Solenidade da Anunciação do Senhor. Quando na cidade de Nazaré o anjo do Senhor anunciou a Maria: conceberás e darás à luz um filho que será chamado Filho do Altíssimo. E Maria respondeu dizendo: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim, chegada a plenitude dos tempos, o Filho unigênito de Deus, que existia antes da criação do mundo, por nós homens e para nossa salvação, encarnou pelo Espírito no seio da Virgem e se fez homem. Certamente, se tu for na missa hoje, tu vai ouvir essa reflexão, vai ouvir algum tipo de homilia, de sermão sobre isso. Acho bem engraçado quem fala sermão entrega a idade. Mas até vou ver aqui uma coisa, o que nós temos no iLiturgia. Vocês conhecem o iLiturgia? É um aplicativo muito bom. Ó, Solenidade da Anunciação do Senhor. Vou compartilhar para vocês a tela aqui. Ele vai estar meio deformado porque o iLiturgia ele é mais... Aí, ó. Ele é otimizado para ficar na vertical. Mas basicamente a gente tem aqui, eu uso ele para fazer as laudes, tá? Então nós temos as laudes, temos a liturgia diária. Indico muito, tá? As laudes, eu faço sempre as laudes por aqui, ó. Aqui, aí para vocês vai ficar pequeno, porque ele tá num formato que não é o comum, mas é um ótimo aplicativo. E aqui dá para ver o calendário litúrgico também, tá? Só para que vocês entendam o que eu tava olhando aqui pro lado, ó. Aqui dá para ver o calendário litúrgico, certo? Um adendo não tem nada a ver, quer dizer, até tem a ver, né? Porque aqui a gente consegue conferir, por exemplo, quando nós temos a festa de um santo. Vamos ver, passando a Páscoa agora, o que a gente vai ter?
pela frente, ó, temos São Jorge no dia 23 de abril, ó, São Jorge mártir, São Fidélis de Sigmaringa no dia 24. Então, também é um bom aplicativo de conferência, porque ele traz o que está no missal. E o missal não erra. Então, se no martiriológio nós podemos ter alguns erros de digitação, algum erro de desatualização, no missal isso não acontece, tá? No missal, nós temos os santos que têm liturgia, portanto não vão ser todos os santos que vão estar ali, mas os santos que vão ter alguma inserção litúrgica vão estar marcados, e aí é uma boa conferência. Então, em geral, os destaques, por exemplo, do martiriológio são os que estão ali, certo? Fiz vários parênteses hoje, mas vamos ao segundo elogio. Comemorando São Dimas hoje. O elogio nos diz comemoração do santo ladrão, chamado Dimas, segundo a tradição, que na cruz professou a fé em Cristo e mereceu ouvir dele estas palavras: Hoje estarás comigo no paraíso. São Dimas é talvez o maior dos santos, pensando em experiência prática, tanto por ser um santo bíblico, né, um santo presente na Sagrada Escritura, é um santo cuja vida nos ajuda muito e ajudou a igreja ao longo desses 2 milênios a entender a comunhão dos santos, a descobrir a sua escatologia, né? Essa frase simples, ainda hoje estarás comigo no paraíso, nos explica muita coisa. É claro que todo o contexto, né, tem todas as inferências, as descobertas históricas sobre o ladrão, o bom ladrão. Isso tudo nos ajuda a entender a dinâmica de quem vai para o céu, quando vai para o céu, se há algo no meio, se o martírio faz diferença. Todas essas coisas, obviamente, não são apenas baseadas no episódio de São Dimas, mas é um dos episódios da Sagrada Escritura que fortalece e que ensinou a igreja a sua doutrina escatológica. É bem importante, quem gosta desse tipo de tema, vale muito a pena procurar reflexões, meditações de padres sobre isso, palestras. Provavelmente temos livros sobre isso também. Eu particularmente não conheço, não sou um grande devoto, assim, não é um santo que está presente na minha história, mas é um santo muito importante nesse contexto escatológico. No terceiro elogio, em Nicomédia, São Dula, mártir. Temos aqui, eu vou até passar mais um para vocês, porque nós temos 3 elogios com data incerta. Lembrem, São Dimas, que é um santo do período apostólico, do período de vida de Jesus, inclusive, não tem data marcado. Todos os santos do período apostólico para trás não costumam ter datas indicadas. Aí a primeira data que nós temos em São Dula, que é o terceiro elogio, na verdade não temos a data, é uma data incerta, né? Vejam só. Essa parte, essa coluna aqui, ó, do canto, indica a data. Nós temos 3 santos de data incerta. São Dula em Nicomédia, que é uma parte aqui. Essa parte aqui da Turquia, ó, fica na Bitínia. Nicomédia era a sede de governo. Então nós temos, por exemplo, Niceia, que fica perto de Nicomédia, justamente foi local de concílio por conta dessa proximidade com a sede de governo, que depois a gente sabe vai vir para Constantinopla, que é a sede de todo o império, né? Mas a sede do governo local, o Império Romano tinha várias cidades que eram sede daquela região específica. Eita, joguei o mapa todo pro lado. Então, temos São Dula em Nicomédia, e nós temos também em Roma São Quirino. Então, Roma, Nicomédia, acho que é mais ou menos por aqui. E, por fim, em Tessalônica, na Macedônia, que é por aqui, nós temos Santa Matrona. Os 2 primeiros não temos descrição no elogio, é simplesmente local, o fato de que foram mártires, o nome e data incerta. É muito provável, inclusive pelo sexto elogio, pela data do sexto elogio, que sejam santos do século II
ou o terceiro, mas eu acredito até que do século II, tá? O elogio de Santa Matrona é o seguinte: mártir que, sendo serva de uma mulher da Judéia, secretamente seguia a fé de Cristo. Descoberta pela sua senhora, foi atormentada com vários suplícios. Finalmente, flagelada até a morte, confessando o nome de Cristo, entregou o incorrupto o seu espírito a Deus. Santa Matrona é uma santa um tanto incomum, se a gente for pensar, dessa época. Eu sempre falo, nós temos sempre é, os, as santas virgens e as santas viúvas nesse período. Vou tirar o mapa aqui para vocês. E aqui nós temos uma santa serva, assim como Santa Felicidade era serva de Santa Perpétua, se eu não me engano, é isso? Até vamos ver, eu nunca me lembro quem era Santas Perpétua e Felicidade. Eu acho que sim. É... Isso, Felicidade era escrava, Santa Felicidade era escrava de Santa Perpétua. Então é uma santa, uma mártir escrava, serva. Na região, voltemos ali ao mapa, na região da Judéia, ó. Essa é a província ali da Judéia. Então nós temos os três elogios, tá? O primeiro aconteceu aqui, na Bitínia, o segundo em Roma, e o terceiro aconteceu na Macedônia, mas era uma serva que veio da Judéia para Macedônia, tá? Era uma serva de uma família da Judéia. E a própria senhora dela, diferente de Santa Perpétua, que também era católica, e ambas foram martirizadas juntas, aqui nós temos uma serva que foi martirizada pela sua senhora, que não era católica, tá? No sexto elogio, então, que aí eu comentei da data, cerca do ano 300, nós temos São Mona, bispo de Milão. Uma sede importantíssima. São Mona é antecessor de Santo Ambrósio. Eu não, imagino que não é antecessor direto, mas muito próximo. Vamos ver se eu acho isso aqui, inclusive. Mas é alguém que esteve sentado na cátedra de que mais para frente seria a cátedra do grande arcebispo. Ó, em português, essa tradução do português de Portugal é meio meia boca, assim. Nós temos, em inglês, por exemplo, ele é Monas, com S no final. Foi sucedido por Mirocles. Então não é o antecessor direto de Santo Ambrósio, mas é bispo de Milão, que entre tantos grandes bispos teve Santo Ambrósio, doutor da igreja. Então, eu sempre, quando a gente vê essas sedes bem importantes, eu sempre lembro esse fato. Lembrem que se a sede de Milão não existisse, né, se São Monas não fosse um bispo que mantivesse a vida espiritual na sua sede, né, na sua sé episcopal, não haveria cátedra em Milão para que Santo Ambrósio fosse o grande santo que foi. Então a gente deve muito, muito aos fiéis, aos bispos, aos sacerdotes do passado. Os bispos de hoje devem a todos os seus antecessores a sua cátedra. E tem essa responsabilidade sobre si. E primeiro bispo de hoje, lembrem, peçam a São Monas e todos os bispos aqui que intercedam pelo seu bispo diocesano. A gente deve sempre rezar diariamente pelos nossos bispos diocesanos, nossos párocos, assim como pelo Santo Padre, pelas intenções do Santo Padre e pelos falecidos. Na ilha de Indre, próximo de Nantes, na França, Santo Hermelando, que passou da corte régia ao mosteiro de Fontenelle e depois foi o primeiro abade do mosteiro do lugar. Cerca de 720, Santo Hermelando tá naquela virada ali de império, de reino franco-merovingio para o reino carolíngio.
Inclusive, ele foi copeiro do rei e largou a vida na corte, né? Ele não era ele por si só um nobre, mas era um servo de nobres e se tornou abade. Lembrando que a vida religiosa nesse momento era muito importante. Não que hoje não seja, mas nesse momento as grandes abadias, os grandes moceiros, junto com os grandes bispos, especialmente os missionários, desbravaram de algum modo a fé católica pela Europa, no norte da África, especialmente pela Europa, tá? Nesse período no norte da África a gente já tinha aqui, depois dos arianos, né, dos vândalos arianos, os islâmicos chegando ali. Mas na Europa a vida religiosa ajudou a dar o passo, a conduzir a fé católica por lá. No oitavo elogio em Mâmola, na Itália, São Nicodemos, eremita, que foi mestre de vida monástica, insigne pela sua austeridade e grandes virtudes, 990. Não confundam com São Nicodemos, que também é santo, é, aquele que aparece nos evangelhos. Nicodemos é um dos fariseus, discípulo de Jesus, que junto com São José de Arimateia ajudam a sepultar o corpo do Senhor. Não é esse, é um São Nicodemos do século X já, morre quase na virada do século, eremita e mestre de vida monástica. Nós tivemos ontem ou anteontem um santo que era dado à vida eremítica e foi forçado, entre aspas, sentiu-se forçado é, por responsabilidade com Deus, com a igreja, a viver a vida monástica e a ser mestre na vida monástica. Então, era alguém de vida tão santa que era necessário que ele ensinasse, que ele fosse mestre, que ele ensinasse que a vida religiosa precisa desse quê de vida eremítica. Nesse período é aquele período que eu falo que a vida monástica ela vai relaxando, de modo que muitos grandes homens e mulheres santas passam a buscar a vida eremítica, ou seja, passam a buscar uma vida mais radical, mais austera do que a vida religiosa estava propondo. Me perdoem o travamento aqui. Tive que parar o vídeo porque uma das crianças caiu e eu vi aqui de cima, então estou de volta. Eu dizia sobre São Nicodemos, que viveu justamente naquele período em que a vida monástica relaxava. E é um sintoma, né, ele ser um eremita nesse período. O período dos eremitas, por excelência, a gente pode dizer que são os primeiros séculos, né? Os padres do deserto, etc. Cansei nessa corrida aí, pessoal. Mas tá tudo certo. No nono elogio, na Boêmia, parte da República Tcheca, São Procópio, que deixando a esposa e o filho se consagrou à vida eremítica, depois dirigiu o mosteiro por ele fundado neste lugar e celebrou os louvores divinos no rito grego e em língua eslava, 1053. Ontem a gente falou disso, acho que ontem, dessa, dessa questão de como as vocações ainda não estavam exatamente definidas, de como a gente tinha essa função de sair da vida matrimonial, ir para a vida religiosa, sair da vida religiosa, ir para o sacerdócio. Hoje ainda nós temos intercambiáveis, né? Nós temos homens casados que são diáconos permanentes, nós temos religiosos que são sacerdotes, mas aqui essas coisas não eram nem muito reguladas ainda, normatizadas, tá? Para quem tem curiosidade sobre isso, acho que vale a pena estudar a vida dos santos desse período para entender um pouco de como as coisas aconteciam. A igreja vai normatizando as coisas ao passo que isso se faz necessário, ao passo que isso vai se revelando nos planos de Deus. 1053, só para deixar claro, é um período muito parecido com o período de São Nicodemos que a gente falou, tá? De Mâmola. No décimo elogio, na Alemanha, o beato Everardo, conde de Neuenburg, que abraçou a vida monástica no cenóbio de Todos os Santos por sua intervenção, construído em 1078. Temos aqui, aparentemente, um devoto dos santos, de Todos os Santos,
Nós temos aqui um mosteiro, um cenóbio, dedicado a todos os santos, que hoje é uma festa, na época acho que ainda não existia a festa de todos os santos, mas já era uma devoção, né? Ah, e a nós, aqui na patrona, é uma devoção muito cara, porque é disso que a gente fala. Então a festa de todos os santos é a nossa festa por excelência, aqui na patrona. E falar de um beato que fundou o mosteiro, nós temos aqui um amigo, um igual. Então certamente o Beato Everardo é um grande intercessor, pode ser um grande intercessor aqui da patrona. Em Costa Chiaro, na Itália, o beato Tomás, eremita, que passou 65 anos de vida anacorética, ou seja, no eremitério, de fato distante, e ensinou outros a seguir o mesmo caminho espiritual. 1337, distante dos anteriores, mas ainda naqueles ares de precisamos de algo novo, precisamos de uma vida monástica radical, porque a gente não pode esquecer que apesar da igreja ser universal, as coisas na igreja elas acontecem localmente, num período e num tempo. Então, ainda que nós tenhamos já nesse período ordens mendicantes, como né, os franciscanos dominicanos, já bem estabelecidas, com seus fundadores, com a santidade deles plenamente difundida, ainda assim tem lugares, e eu não estou nem falando de pegando no mapa assim, mas tem cidades pontuais, tem regiões de locais pontuais que o acesso a isso não é tão comum, as pessoas ainda não sabem sobre isso, ou não sabem da forma que deveriam saber. Então, o eremitério vai ser uma alternativa, ainda que já existam essas ordens, e ele vai deixar de ser ao passo que as ordens vão é, se expandindo. Obviamente, teremos eremitas por muitos anos, por muitos séculos. Eles não acabam, mas eles diminuem. No 12º elogio em York, e aí eu vou juntar com o próximo também, porque nós temos com diferença de 6 anos, os dois, a Santa e o Beato do próximo elogio, então 12º e 13º elogio. Santa Margarida Clyteroy, mártir que com assentimento do esposo aderiu à fé católica, nela educou os filhos e prontificou a esconder em sua casa os sacerdotes perseguidos. Então foi presa muitas vezes no reinado de Elizabeth I, não quis se defender sua causa no tribunal, para que não pesasse sobre a consciência dos conselheiros do juiz o remorso. Vejam só, ela não quis se defender da sua causa no tribunal, porque ela considerou que, deixando clara a sua causa, eles não voltariam atrás, e então eles teriam uma culpa, um aumento do seu pecado, da sua culpa, o que agravaria sua condenação na morte. Olhem o nível de noção de santidade e inclusive de noção teológica. Hoje nós temos, por exemplo, muitos protestantes que não acreditam em níveis, em graus de santidade. Né? Isso é um expediente teológico, digamos, corriqueiro no protestantismo. Ou ao menos naquilo que me aparece. Já vi muitos falando sobre isso. E aqui ela que era uma mãe, uma pessoa comum, não era uma abadesa de acesso a grandes bibliotecas, conversava com o Papa, não era uma grande nobre, uma grande fundadora, não. Era uma mãe, uma leiga católica, como, se Deus quiser, muitas de vocês que assistem aqui. E que além de ter a noção, a firmeza da fé de educar sua família e se manter católica em um reinado que perseguia católicos, se prontificou a auxiliar sacerdotes e ainda se negou a se defender para não colocar em risco a alma, ainda mais, né, para não agravar as penas das almas que iriam julgar ela. 1586. Em 1592, pouco tempo depois, temos o beato James Bird. Sob o governo da mesma rainha, foi martirizado aos 19 anos de idade. Recém-convertido à fé católica, ele se recusou a participar numa liturgia herética, ou seja, numa liturgia anglicana, e por isso foi martirizado. Vejam, hoje a gente tem medo de falar dessas coisas, de usar os termos. Aqui a gente tem com clareza. Né? Aqui, inclusive, o martirológio, que já é recente, ele foi editado em 2004, ele já não traz alguns termos, tá? Mas ele não diz, por exemplo, que é a liturgia anglicana especificamente, mas a gente sabe historicamente que liturgia herética nesse período e que era a liturgia oficial do governo é a liturgia anglicana. Então, ou seja, ele se recusou a participar de um culto, de uma missa anglicana.
No 14º elogio, hoje temos vários, hoje temos 20 elogios, meus amigos. Vão ter que me aguentar aqui. Bota na velocidade 2 aí e vamos dar. Temos na Toscana Santa Lúcia Filippini, fundadora do Instituto das Piedosas Mestras para jovens mulheres, especialmente as mais pobres, em 1732. Uma preparação para aquele período de fundadoras. Vejam o público, o local e o tipo de obra, um instituto, né? Então, é algo que vai ser muito grande, que vai ser muito comum nos grandes santos e santas do século XIX. A gente está no século XVIII e isso já vai se desenhando devagarinho. No 15º elogio, a fundadora do Instituto das Irmãs Franciscanas de Santa Maria dos Anjos, que é a Beata Maria Rosa Flesch, acho que é isso. Em 1906, já temos muitos santos contemporâneos hoje, próximos. Na Alemanha, tá? Então, vejam, já temos duas fundadoras, mulheres fundadoras. No 16º temos o Beato Plácido Ricardi, beneditino, atormentado por contínuas febres, enfermidades e paralisias, seguiu indefectivelmente a observância regular e a oração e ensinou aos outros a mesma atitude exemplar. Vamos conferir se alguns desses não estão canonizados hoje. Lembrem que o Beato Plácido Ricardi não, tá? Lembrem que nós tivemos muitos santos canonizados pelo Papa Francisco, por exemplo, e que não estão presentes ainda no martiriológio. Nós temos, já pesquisei a próxima aqui, esqueci de falar para vocês, mas em Lviv, na Ucrânia, a Beata Josafata, virgem do Instituto das Irmãs Servas de Maria Imaculada, que ela fundou. Mais uma fundadora se dedicou a fazer o bem onde houvesse maior necessidade. Ela é uma santa que está marcada para o dia 20 de novembro, por exemplo, no Wikipedia. Provavelmente, a festa litúrgica dela, vamos ver, a beatificação dela foi em 2001. Curioso que ela tenha, que ela tenha essa festa. A morte dela, de fato, se dá a 7 de abril, que não é o nosso dia. O nascimento a 20 de abril. Essa é uma santa a se pesquisar, para entender por que ela está inscrita aqui. Depois dela temos Santa Maria Alfonsina Danil Gatas, fundadora da Congregação das Irmãs Dominicanas do Santíssimo Rosário de Jerusalém. Em Carém, próximo de Jerusalém, em 1927, já muito próximo da gente. Deixa eu fazer, eu sempre que aparece uma dúvida assim muito grande, eu faço uma espécie de contraprova com o nosso martirológio italiano, né, que é a segunda edição típica romana original. Eu vou abrir ele para vocês e mostrar aqui, compartilhar a tela, para a gente poder. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Aqui não. Doc. E aí vamos achar o Acrobat. Ó. Eilo. Vou ter que diminuir um pouco aqui. Se eu não perder o mouse de novo, meu mouse, eu chego na ponta, ele vai pro. Aí, ó. Tá. Tá meio tortinho, mas tá bom. Vai. E aí nós vamos procurar então o dia de hoje para conferir. Ó, estamos aqui em março, 20 de março, a gente tá perto já. Para conferir se os martirológios batem, porque pode haver, especialmente no de Portugal, que é um site, uma coisa mais dinâmica, um erro de digitação, um elogio que foi para o lugar errado. Vamos ver aqui. A gente está falando do 17º elogio a Beata Josefa. 17º. Na cidade de Maginé, Beato Emiliano Cove. Ah, olha só. Então, temos aqui 2 santos a menos nesse elogio. Importante da gente ter visto isso, tá? Vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu tirar essa coisa da minha frente. Vamos bater aqui juntos, de trás para frente aqui. O último que nós temos é o Beato
Hilário Januszewski, que morreu no campo de concentração de Dachau. Então, no martirológio português é o 20º elogio. Deixa eu ver uma coisa se esse martirológio está indicando. Tá. Ele não dá. A numeração ela tá seguindo a regra certa. Legal quando aparece esses casos aqui pra gente poder fazer esse estudo juntos, tá? Então é mais fácil a gente ir de trás pra frente, porque a gente já viu que temos uma santa no final, uma beata que não tá nesse dia. Então o martirológio português tá equivocado aqui, tá? 18º elogio, então, é o beato Hilário Januszewski, dos Descalços de Nossa Senhora do Carmo, ou seja, da Ordem Carmelita Reformada. No 17º temos o beato Emiliano Kovic, polonês, que foi deportado também no campo de concentração. Então, os dois últimos elogios são de 1944 e 45 na Segunda Guerra, são mártires da Segunda Guerra Mundial. Já falamos muito deles. No 16º, nós temos a beata. Ah, tá aqui a beata Josefa. É isso? Miquelina Hordachevska. Isso. Então, o que nós não temos hoje é a Santa Afonsina da Nilgatas. Era essa que a gente estava vendo? Eu acho que não, né? Não, estamos vendo Santa Josafata. Olha, a lebre caiu sobre uma. E aí, quem mais está faltando? Então, eu vou dizer certo para vocês, pra gente cravar. Ó. Quem que a gente falou hoje que não tá aqui no martirológio? Tem alguém? Então, Santa Maria Alfonsina da Nilgatas não tá no martirológio italiano. Vamos ver se ela não é uma adição. Quando é que ela foi canonizada? Porque ela é de 1927. Eu vou trazer para vocês aqui já. Pra gente fazer isso ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, galera. Falecimento em 27. Aqui a gente tem ela como beata, talvez no site dos Arautos. É um site que tem bastante coisa sobre os santos. Vamos ver o que diz o Wikipedia sobre ela. Canonização em 2015. Então, tá. Aqui tá explicado por que a gente não tem ela no martirológio italiano. Porque o martirológio italiano não está atualizado, tá? Ele não tem essa edição após 2013. Vou explicar para vocês isso, eu falo algumas vezes. A edição típica romana, a segunda edição típica romana é de 2004. A primeira é de 2001, que foi a primeira edição do martirológio pós-Concílio Vaticano II. A segunda é de 2004, ambas sob o Papa São João Paulo II. E a segunda edição típica atual, ela foi editada em 2004. No martirológio português, nós temos a adição de santos, teoricamente, até 2013. É o que a carta do secretário da época, do bispo, que era secretário de liturgia na época, nos diz. Mas eu já encontrei muitas adições posteriores, então é meio freestyle, assim, não tem um critério de quais santos são adicionados. Portanto, por isso que nós não temos, por exemplo, Santa Maria Alfonsina da Nilgatas aqui, provavelmente porque ela enquanto beata, tinha outra data. Inclusive, vale eu dizer para vocês, tu ajudar aqui nesse Pix, vai nos ajudar a produzir a grande obra que está no coração da patrona desde o início, que é um martirológio verificável, acessível, virtual e impresso, atualizado, tá? Isso, na minha opinião, uma falta muito grande e é um trabalho muito árduo a se fazer, porque realmente é um trabalho de pesquisa para entender quais os santos que as datas são erradas, etc. Mas enfim, fica aqui. Um dia eu vou falar com você só sobre isso, se tu quiser que eu fale. Comenta aqui, me conta que tu quer isso, para eu saber que é uma vontade de vocês. Mas ajuda no Pix, que isso vai ser muito importante para que a gente consiga dar continuidade a esse tipo de trabalho que a patrona está fazendo, tá? Bom, voltemos então aqui, só para a gente descobrir qual é o outro santo que não está inscrito, e assim a gente termina o nosso martirológio. Nós falamos 20 elogios, mas temos 18. Bom, na verdade a gente já descobriu, né? É isso? Não, a Beata Josafata está aqui. Beato Plácido Ricardo está aqui.
A Beata Maria Rosa Flash não tá aqui também. E o martirológio, vejam, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu der um Ctrl mais vai aparecer melhor, né? Esse aqui é o elogio 15º, vem que tem ali um ícone, um losango. Isso indica que ele é uma adição posterior. Então, ambos os casos de hoje, a Beata Maria Rosa Flash, ou Mary Rose, provavelmente, né? Porque ela é em inglês. Ah, não, ela é alemã. Beata Maria Rosa Flash e Santa Maria Fonsina Daniel Gatas, ambas não estão no martirológio italiano, porque são adições posteriores. Elas foram beatificadas, canonizadas em 2015. Então, são sim santas, estão sim escritas nesse dia, tá certo. Hoje quem tá errado, entre aspas, é o martirológio italiano, tá desatualizado. Se tu colaborar aqui no Pix, se tu divulgar bastante esse vídeo, se tu compartilhar, dar o teu like, te inscrever, vai nos ajudar quanto antes poder fazer obras como essa de ter um martirológio para todos. Para nos ajudar com essas dúvidas. Ninguém mais vai ter dúvida de ter que ficar entrando no martirológio italiano, no martirológio português. Inclusive eu vou ser quase inútil aqui para vocês, mas tudo bem, o importante é que vocês tenham acesso aos santos. Não é a minha projeção de algum modo. Certo? Ficamos aqui. Se algum santo te chamou a atenção, me conta. Se tu gostou dessa pesquisa ao vivo, desse tira-teima, dessa prova real, é assim que eu faço. Obviamente, tem muitos santos que eu tenho que ir muito além disso para descobrir, por exemplo, como os vários santos que nós descobrimos que as datas estavam erradas, que muitos canais católicos estavam divulgando com a data errada. Tá? Esse é o processo normal. A gente vai no martirológio de vários lugares, a gente procura documentos de canonização disponíveis no Vaticano, no site do Vaticano, a gente vê livros editados anteriormente, então tem muita coisa aí pela frente, certo? Deixa o teu like, a tua inscrição, ajuda no Pix, muito importante, e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau!